Bom, eu vou agora explicar sobre a matéria de ontem, né? Que vai falar sobre o AVE. Então, a sigla AVE, ela substituiu que, na verdade, anteriormente era falado de AVC. AVC, acidente vascular cerebral, tá? Então, hoje, se mudou essa sigla para AVE, tá? Que é o acidente vascular encefálico. Inclusive aqui, vamos mudar aqui, né? Que é encefálico. É encefálico, tá? Então mudou. Vamos mudar aqui para AVE. Bom, o que ocorre no AVE? Então pense assim, o nosso cérebro ele é irrigado por vasos, vasos venosos e vasos arteriais. Lembra, não sei, provavelmente vocês já ouviram, ou eu até comentei com vocês em alguma das aulas, não sei, não recordo. Eu acho que eu não cheguei a dar nenhuma matéria para vocês que falasse sobre isso. Mas nos vasos arteriais, o vaso arterial ele é rico em oxigênio. Então, o vaso arterial ele vai irrigar o meu corpo como um todo. Então, todos os órgãos do meu corpo, eles vão estar irrigados por um vaso arterial que é rico em oxigênio. O vaso venoso, ele é pobre em oxigênio e rico em CO2, o vaso venoso. O vaso arterial, ele é rico em oxigênio, que vai suprir todo o meu órgão, que ele vai irrigar, ele vai mandar oxigênio. E quando se fala de um AVE, o AVE acontece quando o suprimento de sangue, ou seja, esse sangue arterial rico em O2 no cérebro, ele é interrompido. Pode ser interrompido de uma forma gradativamente, ou ela pode ser interrompida de uma forma drasticamente, ou seja, rapidamente, tá? Privando as células de oxigênio. Então, vai privar que todas aquelas células na região cerebral sejam oxigenadas. Então, dentro da minha região cerebral, para ele funcionar perfeitamente, o meu cérebro, para ele ser irrigado, para ele ser oxigenado, eu preciso de uma artéria cerebral, onde dentro dessa artéria está sangue arterial, que vai irrigar toda a minha parte funcional cerebral. Então, quando há um entupimento, uma obstrução, eu tenho um AVE isquêmico. Quando o vaso ele se dilata e ele rompe um vaso arterial dentro do meu cérebro, ele vai sair sangue na cavidade cerebral, né? E quando há esse rompimento do vaso, onde há extravasamento de sangue, eu tenho o AVE hemorrágico. AVE isquêmico, que é acidente vascular encefálico isquêmico, AVEH, acidente vascular encefálico hemorrágico. O isquêmico é quando diminui o fluxo ou ele para totalmente. Aí ele vai dar uma isquemia naquela região. Não vai mais suprir oxigênio, não vai mais ser irrigado. E quando é o hemorrágico, é um rompimento do vaso, tá? E aí, quando há o rompimento do vaso, aquele sangue vai ficar na cavidade ali craniana, comprimindo o cérebro, tá? Então, a gente tem esses tipos de AVE. O AVE isquêmico, quando há uma diminuição
do fluxo do sangue na região cerebral, onde o sangue não consegue chegar naquela região, ou ele é drasticamente obstruído por um trombo, por alguma questão, ou esse vaso se estreita e vai pouco fluxo, tá? O hemorrágico é quando o vaso que está lá irrigando, né, o meu cérebro, ele se rompe. Geralmente ele se rompe por conta de uma pressão dentro desse vaso. E o que pode ocasionar essa pressão dentro desse vaso? RAS, a hipertensão arterial sistêmica, mais conhecida como pressão alta. Então, quando o paciente ele é hipertenso e tem uma pressão muito alta, os vasos começam a trabalhar de uma forma muito rápida e os vasos começam a pulsar muito rápido. E aí, nesse pulsar, essa artéria pode se romper. Então, na pressão arterial, o grande medo de pacientes com pressão alta é o quê? Um acidente vascular encefálico, tá? Principalmente na questão do hemorrágico. Porque na pressão alta, alto índice de elevação da pressão, os vasos começam a pulsar mais rápido e esse pulsar faz com que as artérias ficam assim, ó. E aí chega um momento que ela pode se romper, tá? E aí tem o AVE transitório. Então o nome já diz, transitório. O AVE isquêmico, ele pode dar sequelas, né? Ou não, depende muito do grau que acometeu a região cerebral ou do tempo do diagnóstico. Então, o diagnóstico é importante que ele seja assim rápido. O isquêmico também vai depender também de como é que foi, se conseguiu evidenciar rápido e deu um tratamento. E o transitório, que é dominado, que é um acidente vascular encefálico isquêmico transitório. Ou seja, esse acidente vascular encefálico transitório, ele vai deixar sequela, mas a sequela é mínima e ela é revertida. Diferente do isquêmico hemorrágico. O isquema hemorrágico, dependendo do grau ou da demora do diagnóstico, essa sequela vai ser irreversível, tá? Só é reversível sequelas do AVE isquema hemorrágico se ele for evidenciado, gente, muito rápido. E é muito raro, pelos sinais e sintomas de um paciente com AVE, ser diagnosticado muito rápido. Porque às vezes os sintomas é tão imperceptível e às vezes o sintoma é tão mascarado que às vezes é confundido com outros tipos de patologia, que quando é diagnosticado, ele já está num sistema mais avançado e aí a sequela é inevitável, tá? Então eu digo que na saúde tudo é possível. Geralmente, o AVE isquêmico hemorrágico, as sequelas são grandes e não há reversão. Mas já vi casos de paciente com AVE isquêmico hemorrágico que teve uma demora no diagnóstico e com as fisioterapias reverteu 90% das sequelas motoras, tá? Também dificuldades de fala, mas assim, é raro, gente, mas cada paciente é um paciente. Eu digo que a medicina ela é imprevisível, né? Não dá para falar assim, olha, você vai ter sequela, você não vai ter sequela, vai reverter a sequela, não tem como, não existe. Cada paciente é um paciente. Às vezes o paciente tem a mesma patologia, um não tem problema nenhum de sequela, o outro tem. Às vezes a idade é a mesma, mas assim, muda de paciente para paciente,
Então, por isso que eu falo que cada paciente é um paciente. E o transitório é quando tem uma isquemia, ou seja, não vai fluxo de sangue para aquela região. O paciente apresenta uma leve sequela e é revertido totalmente, e ele não vai apresentar sequela nenhuma posteriormente, tá? Então aqui, ó, é uma imagem de um isquêmico. Tá vendo que ele tá meio escurinho? É porque é uma necrose. Se não há sangue, se não há fluxo, necrose. E aqui o hemorrágico, tá vendo que é vermelhinho? Que é sinal do quê? Extravasamento de sangue, tá? Aí aqui fala sobre o Haiti, que é o ataque isquêmico transitório. Consiste numa alteração da função cerebral que normalmente dura menos de 1 hora, é causada por um bloqueio temporário, tá? Temporário do fornecimento do sangue cerebral, do cérebro. As causas do Haiti são as mesmas que de um acidente vascular cerebral isquêmico, obstrução, diminuição, tá? Mas o transitório, as sequelas são mínimas e ela é totalmente revertida. Então, se o paciente tem alguma sequela devido a Haiti, essa sequela é revertida, porque aquele fluxo de sangue que não está chegando naquela região, ele é temporário por algum fator fisiológico ou até patológico, há uma diminuição daquele fluxo, há uma isquemia, mas ela é temporária. Ela é revertida porque outros vasos vão começar a irrigar aquela região, tá? Sintomas no AVE. Óbvio que alguns sintomas são parecidos com outras patologias e isso dificulta muito. E aí, falando de AVE, a gente fala da hipertensão, lembra que eu falei? Tem pacientes hipertensos que é assintomático. Quando esse paciente chega para mim numa unidade de pronto atendimento, de pronto-socorro, às vezes ele está sentindo um desconforto, uma leve dor de cabeça, uma coisa bem sutil. E às vezes a pressão dele está altíssima, tipo 250 por 120, por 140. E os sintomas que ele tem é tão superficial pelo valor dessa pressão arterial. E tem uns que não tem nada. Tem uns que também está relacionado a outros tipos de sintomas, né? Então, quando ele chega num pronto atendimento, a pressão dele está tão elevada que pode estar associando ali um AVE e ele não está sabendo, tá? Então, quais são os sintomas? Perda da força motora, alteração da sensibilidade, ou seja, eu perco sensibilidade local, geralmente é mais nos membros superiores e membros inferiores. Formigamento, só que o formigamento está associado também ao infarto agudo do miocárdio. Perda de força motora está associada também à questão do infarto agudo do miocárdio, né? Dormências de membros superiores, de membros inferiores, às vezes dormências de face, formigamento de face. E aí, quando fala de formigamento de face, já é bem mais específico. Então, quando o paciente chega no pronto atendimento falando que está sentindo que o seu rosto, a sua face está formigando, há uma grande possibilidade, 90% de chances de ser um AVE. Então a gente já tem que correr com esse paciente para fazer uma tomografia, uma ressonância magnética. E aí, se a gente está numa UPA, nós não temos tomografia, nós não temos ressonância magnética, e aí acaba nos dificultando muito para dar atendimento para esse paciente, tá? Sensação de anestesia, né, que é essa paresia, que não está sentindo, não tô mexendo minha face e não tô sentindo, tô mastigando e não tô sentindo, tá dormente, parece que eu tomei uma anestesia, tá? É bem clássico de uma AVE. Alterações oculares, então, diplopia, então visão dupla, né, diplopia, diminuição da acuidade visual, fica meio embaçado, dificuldade para falar, então uma fala mais pastosa, né? O que é fala pastosa? É uma fala mais pausada.
ou a dificuldade de falar, dificuldade de se comunicar. Por quê? Porque a região cerebral não está conseguindo, né, fazer as sinapses dentro do cérebro e conseguir se comunicar de uma forma clara. Então, um paciente fica confuso, ele fica com dificuldade de compreensão das palavras, de entender o que a pessoa está te dizendo para ele te responder, tá? E tontura. Aqui nós vamos listar as sequelas mais comuns, tá? Que existe no AVE. Vou colocar AVE aqui. Vamos colocar AVE, né? Então, sequelas. Dificuldades em movimentar o corpo, alterações na face, que a gente fala que é desvio de rima, quando a boca fica mais lateralizada, dificuldade de falar, incontinência urinar e fecal, que o paciente não consegue segurar para urinar, ele urina sem perceber, ele evacua sem perceber, confusão e perda da memória, depressão e sentimentos de revolta, né? Então fica revoltado, ele se sente depressivo, eles ficam inquietos, eles ficam alterados, agitados, dependendo do caso, tá? Então aí são, vamos dizer, as sequelas mais comuns que acometem esses pacientes. Aí é que fala ó, sobre os medicamentos que é utilizado nos AVCI, né? Vamos colocar aqui. Vamos arrumando aí. Acidentes vasculares isquêmicos, né? Então, é utilizado as aspirinas, AS de modo geral. Então, as doses são de 80 a 325 miligramas ao dia. Clopidogrel, varfarina, rivaroxaban, apixaban e dabigatran. Esses medicamentos são os mais utilizados. Dentro de uma UPA e pronto-socorro, eu digo que os mais utilizados são os ASs, ácido acetil salicílico, clopidogrel, tá? Eles também são bastante utilizados no IAM. Paciente com suspeita de IAM, nós utilizamos o AS e o clopidogrel. Por quê? Quando é isquêmico, não é uma disfunção de irrigação de sangue, alguma coisa está obstruindo. E esses medicamentos são anticoagulantes. Esses medicamentos vai fazer com que o sangue fique mais fluido e consiga melhorar o fluxo de sangue para aquela região que está sendo obstruída, está indo menos fluxo. Então, no AVE isquêmico, a gente vai utilizar muito o AS e o clopidogrel, tá? Vou até colocar aqui em vermelho para vocês. O AS e o clopidogrel. Então, se eu perguntar na prova os que a gente pode utilizar mais, os medicamentos, vai ser o AS e o clopidogrel, ok? Existem tratamentos também cirúrgicos, né? Que é no caso de colocação de um catéter, que é o catéter que é para aumentar o vaso. Existe o tratamento da hipertensão, então eu preciso tratar da hipertensão desse paciente. Então eu vou tratar com medicamentos hipotensivos, então atenolol, captopril. Vou utilizar furosemida para eliminar esse sódio, para abaixar esse nível pressórico. Eu vou diminuir a pressão intracraniana, então tem que tomar cuidado com a pressão intracraniana. Então eu tenho que diminuir a pressão arterial para que a pressão intracraniana não fique muito forte, porque se a pressão intracraniana aumentar, ela pode virar de um AVE isquêmico para um AVE hemorrágico, porque começa a obstruir o vaso, aquele vaso anterior fica, né, fazendo este movimento e eu posso romper e virar um AVE hemorrágico. E estar atento às questões da anticoagulação, tá? Então é lógico, se um paciente tem um AVE isquêmico, eu tenho que entrar com anticoagulantes,
Aí lembra que eu falei? Geralmente é utilizado o AS, clopidogrel, e aí a gente vai fazer alguns exames para ver se obteve melhora e para constatar ali, tá? O médico ele vai medicar com essas medicações mesmo sem ter certeza que é um AVE, tá? Se ele suspeita que é um isquêmico, ele vai atuar ali com os anticoagulantes, tá? Quais os exames que é realizado para você avaliar e constatar um AVE? Primeiro, a tomografia. Por que tomografia? A tomografia é um exame que ela em 5 minutos consegue evidenciar um AVE. Então, quando eu vou fazer uma tomografia de crânio demora 5 minutos. Se eu vou fazer uma ressonância de crânio, ela demora 20 minutos. Então, qual que é mais rápido? Tomografia. Sempre que o paciente tiver suspeita de uma VE, sempre vai se optar pela tomografia. Ah, aí você me pergunta, mas sempre vai evidenciar na tomografia? Nem sempre. Às vezes o paciente vai para a tomografia e na tomografia não constata, não dá para ver. Aí ele tem que sair da tomografia para fazer a ressonância magnética. E a gente perde tempo. Por isso que a gente vai medicar esse paciente, mesmo sem ter certeza, tá? Então, se eu perguntar para vocês, qual o exame que a gente vai fazer primeiro para evidenciar uma AVE? Tomografia. E em segundo, ressonância. Se for evidenciado na tomografia, ok, eu não preciso fazer a ressonância. Certo? Então vamos parar por aqui. Depois, se tiverem dúvidas, eu vou abrir um plantão de dúvida para vocês. Mas é super fácil, pesquisem, vão em busca das informações. Eu sou só um norteador da informação. Agora, se vocês quiserem se aprofundar, vocês vão em busca do conhecimento, pesquisem os outros tipos de condutas, outros tipos de medicamentos utilizados no mercado, né? Cada caso é um caso, cada caso utiliza um medicamento diferente. Estou falando básico aqui para vocês, tá bom?